Olá, bom dia. Hoje vamos começar o nosso dia com uma conversa com a Ana Freitas, do Histórias com Alma, ou de Um Dia de Sonho, depende de onde a conhecem. Ela é fotógrafa já há alguns anos, 10, 11 anos, e entretanto começou a Histórias com Alma também, onde desenvolveu um projeto de decoração e de catering, e hoje em dia com a História no Porto, onde tem um espaço lindíssimo, por sinal, muito bem curado, muito bem decorado, com uma aura muito especial. Eu conheci a Ana e o Francisco o ano passado por altura do negócio, organizado pelo Simplesmente Branco, e eu não os conhecia, entrevistei-os na altura e gostei mesmo muito da postura e da maneira como eles viam esta questão dos casamentos. E qual não é o meu espanto quando começo o meu processo de desenvolvimento pessoal e esta minha parte mais espiritual, e em conversas com a Ana descobrimos que fazemos anos no mesmo dia, em anos diferentes, que temos o mesmo signo. Para quem não sabe, eu estudo astrologia, ou estou a estudar, ou estou a começar, eu nem sei em que ponto é que estou, e a Ana partilha comigo esta visão um bocadinho mais holística da vida, dos casamentos, das pessoas, e eu acho que nós hoje obrigatoriamente vamos entrar um bocadinho por aí. Não queremos explorar muito o tema, porque não é essa a nossa intenção, mas acho que faz parte de nós, não é, Ana? Faz um bocadinho parte de nós e acho que é sempre bom passar um bocadinho desta informação e disto que nos vai chegando também com os outros. Primeiro que tudo, obrigada, Ana, por estares aqui connosco. Oh, nada a agradecer. Eu fiquei muito contente quando tu me convidaste para falar sobre isto. Não vou mentir, comecei a ficar um bocadinho nervosa, É. mas faz parte, os desafios aparecem, é por isso mesmo, para nós irmos em frente. Sim, realmente é difícil desligar, não é? Uma parte da outra, porque quando tu fazes as coisas motivada pelo teu coração, é difícil tu, sei lá, desconectares a parte profissional da parte emocional e espiritual. Para mim está tudo um bocadinho ligado. Claro que a forma como o transmitimos às vezes tem de ser um bocadinho ponderada porque nem toda a gente está aberta a isso, mas estamos aqui para abrir mentes E é um e processo, não é? Eu acho que isto tudo é um sim. crescimento e é um processo individual, que cada um faz o seu caminho, cada um. Acho que, e eu falo pelos meus amigos e pelas pessoas que me rodeiam, que aquilo que eu noto deles é a curiosidade. E é esta história de ouvir o outro, só estar e ouvir. Se eu tenho necessidade de falar um pouco mais sobre isso, os meus amigos também ouvirem-me, e se eles tiverem mais necessidade de falar sobre outras coisas, também é isso. Mas passando aqui à parte principal e se calhar também juntando aqui uns pozinhos de magia desta nossa perspectiva de ver a vida, como é que tens vivido esta situação e esta pandemia que se instalou há cerca de 15 dias em Portugal, e como é que estás a gerir isso também no teu negócio? Uhum. Então, como é que nós estamos a viver esta pandemia? Portanto, estamos em quarentena, não é? Como quase toda a gente está neste momento no país. Decidimos começá-la voluntariamente. Portanto, nós tivemos um evento no dia 7 de março, que foi o nosso showcase, o nosso The Curious Event, que fazemos todos os anos. Tivemos sempre a certeza de que tínhamos de o fazer, portanto, estamos com a consciência tranquila que opa, era para fazer e foi feito e correu super bem. E depois disso, tendo em conta as notícias que saíram, decidimos ficar em quarentena, em casa, portanto, estamos em casa desde o dia 12, 11 sensivelmente, portanto já lá vão uns dias. E deste lado, temos tentado manter uma postura muito calma, muito tranquila, porque nós sentimos, tu ligas a televisão, ouves uma notícia ou vês um programa qualquer e sentes tensão, sentes medo, sentes ansiedade, sentes pânico, sentes isso tudo. E o que nós temos feito deste lado é tentar não absorver isso, ok? Porque nós temos um papel, nós lidamos com clientes, não é? Se nós entramos nessa onda do medo e do pânico, como é que nós vamos transmitir segurança, calma, serenidade, mesmo não sabendo nada, porque nós não sabemos o que é que isto vai trazer, não é? Mas é importante para nós, como pessoas atrás de um negócio e que temos de lidar com outras pessoas, com casais e com pessoas que trabalham connosco, não é? As pessoas que nós gerimos na nossa empresa.
temos de ter uma postura calma e temos de pensar nas coisas antes de dizer o que quer que seja. Portanto, esta quarentena está a ser vivida dessa forma: calma, ponderação, atenção, presença, essencialmente isso, porque se nos começarmos a distrair com tudo o que aparece, é difícil focar e perceber, ok. Às vezes não é para perceber nada, às vezes é só para deixar ir. Olha, confia, deixa ir, não sabes o que vai acontecer e não, portanto, o barco que siga e Mas depois no podias-me fim... falar um bocadinho mais do que é isso de estar em presença, do que é isso de estar... É porque eu acho que ultimamente aquilo que tem acontecido, e eu sofri isso os primeiros 2, 3 dias que isto tudo estava a acontecer, eu estava muito conectada com o mundo lá fora, eu estava mesmo muito conectada. E aquilo que aquilo despertou em mim foi aqueles medos e aquela angústia e e eu senti necessidade de largar isso para estar um pouco mais conectada. Podias falar como é que tu sentes um bocadinho esse processo contigo? Certo. Portanto, isto é como o mar, não é? Temos altos e baixos, temos ondas grandes e pequenas e todos os dias são diferentes, por isso é que é importante estar presente. Para mim, o estar presente é tão simples como estar atenta àquilo que pensamos, não é? Estar atenta às emoções que vêm, porque às vezes o medo vem e ele não é nosso, é só reflexo daquilo que está a vir do global, não é? E se nós nos deixarmos afetar por isso, a decisão que vamos tomar não é baseada naquilo que nós sentimos, mas sim baseada naquilo que chega até nós, ok? Que é externo. E então às vezes é preciso silenciar. Pronto, eu estava a dizer que para mim funciona o estar atenta, ok? Estar atenta ao que chega, estar atenta às pessoas que nos ligam, às mensagens que nos mandam, às vezes até aos feeds que aparecem no Instagram, às vezes entramos e aquilo que nós precisamos é mesmo aquele primeiro, não precisamos estar ali a rodar, a puxar para baixo para ver o que é que acontece, o que é que há mais, não, é aquilo que a gente precisa ver. E quando estamos mais desconectados ou mais distraídos, e eu não quero com isto dizer que nos temos distraído do que está a acontecer e fazer de conta que não se passa nada, a questão não é essa, a questão é, ok, temos consciência do que está a acontecer, mas também temos de perceber o que é que temos de fazer, ok? O que é que nos está a ser dito cá dentro. E é Qual como é a te disse, mensagem? às vezes é muito difícil perceber. Eu todos os dias tento perceber, dou o melhor de mim, mas pronto, também estou a fazer o meu processo e às vezes é tão simples quanto sentar, respirar, só sentir o ar Dar entrar. atenção à respiração. Sim, basta isso. Ontem estava com a cabeça super cheia, sabes? Parecia que tinha assim uma nuvem negra em cima, Yeah. o dia todo assim. E então tive de sair. Nós moramos num sítio que tem, sei lá, campos de ténis, jardim, é muito, muito grande. Apesar de viverem aqui várias famílias. Mas as pessoas não usam esse espaço comum, o que é uma pena. Então eu ontem estava mesmo a precisar de sair e só deitar-me na relva, e foi isso que eu fiz. Saí, deitei-me na relva e quando cheguei a casa já estava tipo, uou, que fixe. Yeah, é completamente diferente. Yeah, muito mais leve. Como é que vocês aí no de A História têm vivido esta pandemia e como é que as coisas têm sido ao longo desta última semana e meia que têm vivido este vírus? Então, nós temos vivido este vírus, esta pandemia em casa, portanto, tenho estado eu e o Francisco aqui em recolhimento, tentando manter-nos o mais calmos possível no meio deste turbilhão todo, e tentando passar para o cliente essa mesma mensagem de calma, sabes? E de que nós estamos aqui e que o nosso papel é ajudá-los e tentar fazer com que eles se sintam o mais tranquilos possível dentro desta situação toda que estamos a viver, que é completamente inesperada, portanto nunca vivemos nada do género, e imprevisível. Portanto, estamos todos no mesmo barco para... Mesmo, estamos mesmo. Pronto, e lá está. Eu acho que neste momento o espírito é mesmo esse, é entreajuda, sabes? Ajudar clientes, ajudar fornecedores. E é engraçado porque temos recebido alguns e-mails de pessoas a pedir ajuda. É sério? Mesmo fornecedores, sim. Do estilo, como é que estão a lidar com isto? O que é que vocês pensam fazer?
as pessoas querem cancelar, querem adiar, qual é o impacto que isto está a ter em vocês? Todas as perguntas que eu te quero fazer agora. Estás a ver? Foi só Não, conectar. eu sei que vocês têm uma maneira muito bonita de ver as coisas e uma maneira de, por exemplo, qual foi a primeira coisa que vocês fizeram quando perceberam que isto estava a acontecer? Vocês tomaram logo uma posição, não foi? Uhum. Sim, tirando, a primeira posição foi ficar em casa. Não é? Exato. Foi logo, olha, horas nos pôr em casinha, que em casinha é que estamos bem. Pronto, e a segunda ação que nós tomamos foi entrar em contacto com as pessoas. Ok. Só que esse entrar em contacto com as pessoas não foi imediato. Portanto, desde que nós começamos a fazer quarentena, sei lá, foram 5 dias mais ou menos, estivemos ali a marinar o assunto, a ver o que é que poderíamos escrever no e-mail e depois é que enviamos esse e-mail. Portanto, o que nós estamos a tentar fazer, e isto é muito giro porque foi muito antes de começar estas ações de união, não é? De uma só marca, um só país, somos todos uma voz, suportamos todos uns aos outros como profissionais. Portanto, fizemos quarentena, foi o que eu comecei por dizer, e andamos 4 ou 5 dias a marinar o que é que íamos dizer aos clientes, ok? E então foi muito engraçado porque nós pensamos tudo isto antes desta onda de solidariedade começar, a onda do não canceles, adia. Pronto. E o nosso e-mail, o e-mail que nós enviamos aos nossos clientes, foi exatamente nesse sentido, de, claro que nós não dissemos explicitamente para eles cancelarem, porque não era esse o objetivo, e tentamos fazer com que eles adiassem dentro da janela temporal e das disponibilidades que nós temos disponíveis e à medida que as coisas forem avançando. Então, a medida que nós tomamos inicialmente foi tentar para já ver com os clientes que casam em maio e em junho, porque o nosso ano começa em maio. Nós, felizmente, não tivemos casamentos em março nem em abril, portanto, não há nada a adiar aí. E então começamos por pegar nos clientes de maio e de junho e dizer-lhes qual era o calendário que nós tínhamos ainda disponível para 2020, imagina, a partir de agosto, entre agosto e dezembro, e permitir que eles escolhessem uma data que se encaixasse com aquilo que eles queriam. Claro que não é a primeira opção, sempre um plano B, no caso das coisas não resultarem, porque nós duvidamos mesmo que maio e junho dê para fazer casamentos. Nós já estamos tipo, pá, se derem agosto e setembro já é brutal, mas lá está, é como eu te disse, nós não sabemos o que é que vai acontecer agora, não sabemos quanto tempo é que isto vai durar, se durar o ano todo, porque eles já falam num segundo pico do vírus, pá, tem de se adiar tudo para 2021, mas a questão é que estamos todos no mesmo barco e nós não estamos mesmo nada preocupados com isso, porque pá, se é para adiar, há planos maiores do que nós neste momento não entendemos, mas mais tarde vamos acabar por entender, ou não, às vezes não entendamos e então o que importa é confiar e siga. Portanto, Olha, mas esta questão de adiar para 2020, 2021 também é uma questão complicada sim, para nós, não é? sim, sim. Lá está. Eu quando falo em adiar, o nosso objetivo é tentar que os clientes deste ano adiem para este ano, ok? E se eles quiserem de momento saltar já para 2021, obviamente que há uma certa penalização, ok? Porque imagina que toda a gente decide adiar o casamento, nós basicamente não temos receita, falimos. Portanto, em 2021 depois não temos qualquer hipótese de fazer casamentos estando um ano parados. Portanto, isto vai ser delicado, ok, gerir. Portanto, nós sabemos que temos clientes que inevitavelmente vão querer adiar para 2021. Curioso porque são os que estão mais ligados à parte médica. Pois. Às vezes coincide com datas de finais de exames, que agora está tudo em stand-by e eles não sabem quando é que isso vai acontecer. E então preferem deixar o casamento para 2021. Portanto, de uma forma geral, são esses clientes que estão a adiar para 2021 ou então clientes que têm casamentos internacionais, exclusivamente internacionais. Por exemplo, nós temos um casamento em setembro, que é de uns clientes cuja família vem toda da Argentina e da Austrália. Portanto, pá, por muito que as coisas estejam resolvidas aqui, dificilmente sabemos qual a situação
na América ou na Austrália, não é? Portanto, é difícil prever. Já para Portugal é, quanto mais para os outros países. Portanto, esses casos vão mesmo adiar para 2021. Não há outra alternativa. A mim, e pondo já aqui algumas reticências nisso, tem a ver com o facto da sustentabilidade das empresas, sabes? De como é que as empresas se vão aguentar mais um ano em que o depósito ou o sinal ou o trabalho já foi todo pago há meses atrás e que era para se realizar, como é que vão sobreviver em adiar tudo isto para o ano que vem? Eu ontem estive a falar com alguns fornecedores e fiquei encantada, porque eu não estava à espera de haver tanta gente com uma flexibilidade tão grande em termos, por exemplo, da política de cancelamento, porque isso é efetivamente uma realidade, não é? Poderá ser uma... Eu tenho uns noivos que efetivamente perguntaram-me se era possível cancelar e quanto é que eles cobrariam, quanto é que seria a penalização se cancelassem. Então há aqui um panorama que as pessoas não querem cancelar, querem adiar, mas eu fiquei muito encantada com a postura que as pessoas tinham quando se falava, então como é que se passar para o ano, há penalização, não há penalização? Não, toda a gente está a ser bastante flexível e isso é curioso, não é? Porque quanto mais flexíveis nós formos, mais nós efetivamente conseguimos superar o sistema, não é? E essa é uma realidade. Relativamente depois à questão de sustentabilidade de empregados e de pessoal que trabalha convosco, como é que estás a sentir essa energia e essa situação? Olha, por incrível que pareça, as Histórias com Alma são uma empresa muito pequena, ok? Portanto, a maior parte do trabalho é feito por mim e pelo Francisco, não é? Todo este trabalho que existe por trás das Histórias com Alma, não é? As reuniões, as visitas, sei lá, falar sobre decoração, portanto, tudo isso é feito por mim e pelo Francisco. Mas claro, depois no dia do casamento há toda uma equipa, não é? Que precisa de ser preparada para que as coisas aconteçam. Só que, curiosamente, nós estamos no início desta nossa nova empresa, não é? Portanto, este nosso projeto de catering e isso é tudo muito recente. Portanto, num início do projeto, toda a gente que trabalha para nós vem trabalhar para nós pontualmente, ok? O que é ótimo, porque acabamos por não ter tantas obrigações mensais, ok? Durante os meses que não temos trabalho. Portanto, a maior parte das pessoas que trabalha para nós, claro que há casos pontuais, não é? A senhora da limpeza e por aí. Há casos pontuais, o senhor que cuida do jardim, pronto, que são os obrigatórios, são os mínimos. Esses têm de ser, não é? E continuam a fazer o trabalho deles. Todos os outros já sabem que isto é pontual. A incerteza é se vai haver casamentos ou não é? Portanto, nessa parte estamos mais relaxados porque não temos esses ordenados todos para pagar, não é? Eu compreendo que quem tem uma empresa e está agora a passar por isto e é obrigado a fechar por causa da quarentena, esteja a ser bem difícil de gerir essa situação toda. Não sei como é que isso daqui para a frente vai se transformar, olha, não sei. Há uma coisa curiosa, eu estava a falar, no outro dia estava a falar com um familiar meu e falei com ele no sábado ou no domingo, já nem me lembro, eu já não me lembro dos dias da semana. Falei no sábado e no domingo e aquilo, bem, tivemos para aí uma hora a conversa e uma hora da conversa foi a falar daquilo que estava a acontecer e como ia danificar o negócio dele. E eu virei-me para ele e disse-lhe, espera, então, mas qual é o teu plano de contingência? O que é que estás a fazer para... já pensaste qual é o teu plano B, C, D? E ele começou a pensar, ainda não tinha pensado nisso. Então, a questão ali era que ele estava a focar demasiado no problema e não estava a focar demasiado na solução. E eu acho que em tempos de crise, nesta primeira semana, eu acho que foi normal as pessoas focarem no problema, não é? Então,
vou receber menos daqui, receber menos dali, não vou fazer isto, não vou fazer aquilo, vou cancelar aquilo, pronto, é normal, isso é mais do que normal. Mas depois há uma falta, dispensa-se tanta energia no problema que depois há falta de energia para pôr na solução, não é? E este processo tem sido um pouco complicado, eu calculo que para muita gente. Para mim, posso confessar que não tem sido tão difícil, porque eu tenho vindo a reestruturar o meu negócio ao longo destes meses. Como já se devem ter percebido, eu mudei radicalmente a minha postura e a minha maneira de comunicar, não é? Nesta procura que está aqui dentro e desta coisa de encontrar o meu caminho e encontrar também a minha posição nos casamentos e naquilo que vou fazer a seguir, tive que reestruturar o negócio em termos financeiros. Portanto, felizmente que eu não tenho estúdio para pagar agora, eu não tenho pessoas a dependerem de mim, agora o trabalho é sempre esporádico, mas aqui a questão foi mesmo a questão do foco e de dispensar demasiada energia em coisas que não é para que é para dispensar. Ok, temos um problema, então qual é a solução agora? Acho que é um bocadinho nisto que nós nos focamos, não é, Ana? É essa a tua filosofia também. Sim, eu partilho disso, dessa tua opinião, do que estás a dizer, mas depois também temos aqui um fator importante, que é o facto de as pessoas estarem todas a ser obrigadas a sair da zona de conforto, não é? E isso é muito difícil, por isso é que elas ficam no pensamento do medo e do pânico e da incerteza, não é? O que é que vai acontecer ao meu negócio? O que é que vai acontecer ao meu posto de trabalho? Será que eu vou ter trabalho quando chegar ou não? Ok, vou continuar a receber ordenado, mas vão ser só 2/3. Portanto, isso é tudo incerto e hoje em dia estamos todos habituadinhos a viver na certeza e no conforto. Portanto, isto é um desafio a todos os níveis. E nesse nível da incerteza, pá, eu acho que isso é espetacular, sair da zona de conforto. Eu e o Francisco saímos várias vezes da zona de conforto. Portanto, para quem não acompanhou ou não sabe tanto o nosso passado, nós tiramos cursos superiores, ok, como toda a gente, e depois decidimos deixar esses cursos superiores e fotografar casamentos. Passado 5 anos de fotografarmos casamentos. Eu digo isto, o nosso percurso muda a cada 5 anos, não é? É quase como na faculdade. Se estudas 5 anos na faculdade, vais para o mercado de trabalho. Portanto, basicamente foi isso que nos aconteceu. 5 anos a estudar, bora trabalhar. Depois estivemos a trabalhar e decidimos que aquilo não era para nós e, ok, bora fotografar casamentos. Abrimos, entre aspas, Um Dia de Sonho. Começamos o projeto Um Dia de Sonho. 5 anos depois, falta aqui qualquer coisa. Começamos o projeto Histórias com Alma, em Ponte Lima. Passado 5 anos, ok, bora mudar isto. Histórias com Alma, em Gaia, com um catering. Portanto, nós estamos habituados a isto de sair da zona de conforto. Claro que se calhar quem vê, não é? Os Instagrams e os Facebooks e isso tudo, acha que tudo acontece assim, não é? Facilzinho, é só estalar os dedos e uou, já tens uma marca nova, e uou, já tens um catering, e uou, já tens isto e aquilo, e fotogiras e coisas a acontecer. Mas isso pede muito de nós. Às vezes, muitas vezes é financeiramente, porque, e isto é pura verdade, nós quando decidimos começar, saltar de Um Dia de Sonho para Histórias com Alma, nós ficamos sem dinheiro nenhum, basicamente, foi tipo, bota as fichas todas nisto e confia, e foi o que aconteceu. E quando foi para saltar de Ponte Lima para Gaia foi exatamente a mesma coisa, okay? Só com um salto muito mais ponderado, porque já tínhamos 5 anos de conhecimento, não é? Portanto, é um salto diferente, já tens uma marca, já tens conhecimento sobre aquele serviço específico dentro do mercado, portanto, foi um salto mais confortável, não é? Mas não deixou de ser arriscado, porque o projeto do catering era completamente novo, agora já não, porque já fizemos um ano e foi 5 stars, mas foi um salto para o desconhecido, não é mesmo? Portanto, basicamente. Só que isto é muito raro, não é? É muito raro tu conheceres alguém que está sempre a sair da zona de conforto. Porque é normal tu querer chegar num nível, até porque depois tens a cena social que te impõe, não é? Do casar, ou ter filhos e ter uma casa e não sei o quê, e tu acabas por te acomodar, mesmo que o teu espírito seja assim muito aventureiro, acabas por te moldar um bocado nisso. E então este tempo está mesmo a pedir isso, é sair da zona de conforto. E eu acredito que depois desse pensamento inicial, de só te focares num problema, tu vais, das duas uma,
eu acredito que vais esgotar a tua energia toda e isso pode fazer com que haja muitos choques em casa, que eu acho que é o que vai acontecer agora nos próximos tempos. É verdade. Mas isso vai ser bom, porque depois de uma coisa muito má, não é? Depois de uma tempestade, há sempre uma coisa melhor, não é? É como a primavera que vem a seguir ao inverno, e o inverno é um tempo de chuva, de trovões, de densidade. Depois vem a primavera e tudo fica mais claro. E às vezes não temos que saber qual é a solução. Não é? Tu estavas a dizer, não vamos focar no problema, vamos focar na solução. Mas às vezes nem nós sabemos qual é a solução. Mas só de mudares o chip de, ok, não vou focar no problema, olha, não vou focar em nada, deixa ver o que é que acontece. Se calhar passado um dia, 2 dias, já te começam a vir ideias, sabes? Às vezes tem a ver com isso, do criar espaço, permitir. Tipo, vou abrir espaço para o que há lá em cima para eu ver, ou o que eu próprio tenho cá dentro para ver, que eu consiga ver com clareza. Portanto, às vezes não me importa saber para onde é que vou, o que é que vai acontecer, o meu negócio vai se manter ou não se vai manter. Eu acho que neste momento não é isso que é pedido. E há outra mudança de paradigma que eu acho que é muito interessante, que é a questão do tempo, não é? Nós finalmente, não há desculpa de dizer, não tenho tempo. Nós É verdade. finalmente, e mesmo quem tem famílias em casa, não sei o quê, os miúdos vão para a cama e nós ficamos acordados. Nós temos tempo, não é? O tempo existe para nós olharmos um bocadinho mais para aquilo tudo que está a acontecer, olhar para os nossos filhos de forma diferente, olhar para o nosso marido ou para a nossa esposa de forma diferente, não é? Eu acho que o que é que tens, o que é que te vem aí? Olha, o que é que me vem aí? Portanto, os meus anos são sempre vividos nessa dualidade do tempo. Porquê? E isto é a minha experiência enquanto profissional dos casamentos. Porque eu vivo 6 meses no turbilhão, não é? No verão e na primavera já, casamentos, todas as semanas há coisas para fazer, todos os dias da semana são uma loucura, e tratar disto, e encomendar isto, e agora com o catering ainda mais. E depois chega o inverno e tudo acaba, não é? E depois tens 6 meses cheios de tempo. E portanto, para mim o desafio ao longo destes últimos anos, porque eu não sei se sabes ou não, quando nós começamos o projeto das Histórias com Alma, eu tive graves problemas de saúde. Portanto, fui mesmo lá ao fundo. Todos com origem emocional, portanto não foi... Acabou por fisicamente não se manifestar em nada muito, muito, muito grave, mas foi muito duro, portanto eu tinha crises intestinais muito fortes que me impossibilitavam mesmo de trabalhar. Desmaiava, tinha de ir para o hospital, portanto, coisas mesmo difíceis. Portanto, pior do que já foi, acho que nunca será. E se calhar o facto de eu ter passado por isso é que me trouxe hoje até aqui, e ainda bem que eu tive de passar por isso. E então agora, desde o tempo em que eu me apercebi que isso era uma chamada de atenção, para eu também gerir o meu tempo, não é? O tempo que eu dedico à profissão e o tempo que eu dedico a mim, porque isto de nós sermos empreendedores é brutal, só que depois acabas por misturar os teus tempos todos de trabalho e vida pessoal, e então quando tens uma pessoa contigo, o teu companheiro, teu marido, teu namorado, whatever, que faz exatamente o mesmo que tu, acaba por isso ficar aí meio confuso. Portanto, este ano eu tinha vindo a dizer que era o ano em que eu ia conseguir atingir o equilíbrio entre o inverno e o verão. Acho que estás num bom caminho, Ana. Não quero de todo que este meio ano de verão seja um meio ano igual ao do inverno, sem trabalho, não é isso que eu quero. Mas acho que este tempo também vai-me permitir isso, vai-me permitir ter um equilíbrio, sabes? Chegar ao verão e não deixar que a minha energia seja toda absorvida para o trabalho, portanto guardar alguma para mim e para me reinventar e para me manter mentalmente estável e equilibrada e emocionalmente também, e não me deixar levar pelo turbilhão das tarefas e dos afazeres. E depois no seguimento do que estavas a dizer, estava-me a vir aqui uma coisa muito gira à cabeça, que é, durante estes dias eu tenho pensado muito na minha relação com o Francisco, porque eu acho que não é nada por acaso que nós estamos isolados com as pessoas que estamos, não é? Sim, sem dúvida.
Eu que estou isolada com a Filipa, que é a minha colega de casa, temos descoberto imensa coisa por causa disso. Yeah, isso é mágico. E então o que é que eu sinto neste momento? Sinto que é um momento de verdade. Como é que eu ia dizer? De olharmos para a relação, sabes? Isto é o que eu sinto para mim, se calhar não vai fazer sentido a ninguém que está a ouvir, opá, mas é o que eu sinto e eu vou dizer. Portanto, de olhar para a relação e perceber, ok, tudo aquilo que é feito em conjunto é da relação ou é do trabalho? Não é? Para mim é importante isso neste momento, porque eu e o Francisco somos um casal e vivemos os dois juntos. E quando começo agora a analisar as nossas rotinas diárias, parece que falta aqui o tempo nosso, não é? Parece que todo o tempo é histórias com alma, um dia de sonho, histórias com alma e um dia de sonho. Claro que há almoços, há jantares, há ver televisão, mas isso é um bocado piloto automático, sabes? É um bocado rotina do dia a dia. Estás-me a fazer lembrar os casais que também trabalham juntos e que têm filhos, não é? Que a relação deles muitas vezes é só à volta dos filhos, não é? No caso, é à volta do trabalho, porque é isso que existe neste momento. Claro, existe uma relação, existe amor, respeito, existe tudo isso, mas eu acho que este tempo pede-nos que olhemos para as relações com verdade, ok? Não é, o que é que eu não quero dizer com isto desistir das relações, não. Eu acho que neste momento, e eu falo por mim, é o que eu sinto na minha relação pessoal com o Francisco, que é a pessoa com quem eu estou isolada neste momento, é como se me tivessem a pedir para ir para o next level da relação, sabes? De ser uma cena mais profunda ainda. Pronto. É difícil explicar isto. Então acho que agora está a questão aqui da profundidade, podemos então ir àquele tema que eu adoro e que eu só vou normalmente falando contigo. É assim, com os outros eu falo, mas sou sempre eu a falar. Contigo eu tenho feedback e eu gosto disso. Que é esta coisa de que nós as duas estamos sempre a falar, que é a espiritualidade nos casamentos. O que é para ti esta espiritualidade? Como é que tu sentes que efetivamente pode haver uma mudança de paradigma agora que estamos a viver mais em verdade connosco próprios e com o outro, não é? Com quem vivemos, como é que podemos trazer isso para os casamentos, para esta indústria que muitas vezes é tão consumista e tão de ostentação, como é que nós podemos trazer um bocadinho mais disso para os nossos casais, para o nosso trabalho, para toda a gente que nos rodeia e que trabalha connosco? Perdi-te. Ok, Oi? vamos começar. Estamos. Olha, então, isso é uma pergunta difícil de responder. Eu sinto que nós já tentamos fazer isso, fazemos o melhor que sabemos para trazer isso para o mundo dos casamentos. E por isso é que eu sinto que cada cliente que passa por nós tem uma experiência diferente. E não é que seja melhor ou pior, é só diferente, porque nós somos também diferentes na maneira como fazemos o nosso trabalho. E isso da espiritualidade, para mim, não é nada mais, nada menos do que, às vezes, para tu veres como às vezes é tão simples, e eu acho que é tão simples, é só ouvir. É que é mesmo. Sabes? Às vezes é só ouvir o cliente do outro lado. Em vez de o cliente chegar e tu dizes, olha, então é assim, a regra é esta, faz isto. Ok, tu podes dizer isso, não há problema nenhum, mas também tens de ouvir, não é? Do outro lado. Porque às vezes quando estamos tão fechados aqui na nossa cena do cá, nós é que somos e nós é que fazemos e está tudo certo, estamos a perder muita aprendizagem. E muita da aprendizagem vem mesmo dos clientes, mesmo. E as partilhas, as inspirações e as ideias funcionam assim, para mim, nessa troca de o cliente dar um input, tu dares o teu input e depois se calhar até nem se faz nada daquilo que vocês pensaram os dois, porque aquilo vai dar origem a uma cena mais espetacular ainda. E para mim a espiritualidade é mesmo viver a vida, não sei. É ser, Não é ser pessoa, é como uma música que eu adoro que diz que para chegar a Deus há que aprender a ser humano. E o ser humano é isso, é ser amor, não é? Quando tu estás a dar tempo para ouvir o outro, no fundo é uma forma de amor, estás-lhe a dar um presente precioso que é o teu tempo, não é? Que agora percebemos
que é o que é esse bem tão precioso que nós temos, que é o tempo. Depois, claro que não nos podemos esquecer que isto é um negócio, não é? E o difícil às vezes nisso é equilibrar, não é? Este amor, este dar com a parte profissional, porque lá está, sendo uma cena profissional temos de ter regras, não é? E às vezes as regras podem nos bloquear e não deixar que as coisas fluam. Mas para mim é tudo uma corrente, portanto o que tu dás é o que tu recebes, e quanto mais dás, mais recebes, e assim é que as coisas funcionam. Mas como isto é um negócio, e no meu caso, no nosso caso que estamos a falar de ter um espaço, está sempre associado a pessoas com mais idade, não é? Pessoas que já vêm com negócios de família, ainda há uma dificuldade muito grande em mudar o mindset, sabes? Em fazer isto mais do coração do que pelos números. E é compreensível, foi assim que eles aprenderam. Para eles a forma de ser próspero, de ganhar dinheiro é trabalhar, ter números, e se calhar nós já encaramos isso de uma forma diferente. A fórmula para eles resultou, não é? Para nós é que já não resulta e já não faz sentido. Exatamente. Também porque nós estamos mais conscientes de que tem de haver tempo para tudo, para o trabalho e para nós, não é? E se calhar essas pessoas, isso já vem enraizado dos nossos avós e dos nossos pais, têm uma mentalidade muito de se tu queres ser alguém ou se tu queres ter prosperidade e abundância na tua vida, tens de trabalhar. Não é? Nem que isso implique Crença muito antiga e que é muito difícil de tirar. Exatamente. Durante muitos anos tive essa crença, agora ultimamente é que tenho conseguido trabalhar isso e perceber, não, eu não preciso trabalhar como se não houvesse amanhã para ter aquilo que eu preciso, porque depois aí vais aos vários níveis, não é? Que é o que é que eu preciso para estar bem? O que é preciso, por exemplo, da perspectiva dos noivos, aquilo que eu penso é o que é que eu preciso como noiva para os meus convidados terem um casamento feliz, para estarem bem, para se sentirem bem. O que é que eu preciso? E eu acho que, para mim, a espiritualidade dos casamentos tem muito a ver com esta autoconsciência de ti e dos outros, não é? O estar presente, sem dúvida, que é muito importante, mas do que é que realmente importa? O que é que realmente faz sentido para mim? Como noiva, como casal, depois nesta coisa também há sempre algumas diferenças, e é esta consciência de nós próprios que muitas vezes as pessoas têm medo ou têm dificuldade em aceder, não é? Pois, Cátia, isso aí já entramos por outros caminhos assim mais bravos, não é? Porque ainda temos muito enraizado na nossa cultura o fazer para os outros, não é? E nos casamentos vemos isso a léguas, não é? E vemos isso muito intensamente, do casar na igreja só porque a minha mãe e o meu pai querem, ou fazer uma festa cheia de pompa e circunstância com muita gente só porque os meus pais têm muitos amigos e temos de convidar toda a gente, não é? Há muito aquela coisa do fazer para parecer, não é? Tipo, olha, e não achas que isso vai mudar agora? Assim, a minha realidade é bem diferente. Os meus clientes já são muito de não querer saber de regras ou do que os outros acham ou têm de casar assim porque tem de ser. Portanto, eu já trabalho com um cliente que é assim, se calhar mais nas histórias com alma do que num dia de sonho. Okay? São clientes diferentes, são mercados diferentes. Mas é giro porque já venho a trabalhar dessa forma. Se as coisas vão mudar agora nesse sentido, não sei. Sabes que é muito difícil a mente, não é? É muito difícil tu preveres o que é que isto vai modificar em cada indivíduo. Nós todos temos backgrounds diferentes. O que eu espero é que isto mude muito para melhor. Mas se calhar o que eu acho que é melhor pode não ser necessariamente o que o outro acha que é melhor. Não é? Portanto, isto de mudar para melhor é Eu não sempre. disse que era para melhor, eu só disse que esse para mim se calhar vai mudar, não é? O melhor depois isto cada um faz o que quiser com ele, não é? A questão aqui era só uma nova perspectiva e que eu acho que neste momento, por exemplo, até te vou dar um exemplo,
relativamente àquilo que se está a instalar, porque quer queiramos, quer não, vamos viver uma crise económica, não é? Os casamentos estão marcados, portanto eles vão acontecer, só que provavelmente aquilo que vai acontecer é que vai haver uma redução muito grande de convidados. E ao haver essa redução de convidados, vamos tirar as pessoas que efetivamente não fazem sentido para nós. Eu estou a falar como noiva. E não te esqueças que nós estamos sempre a falar de nós, cada opinião e cada. Eu sei perfeitamente que muitas vezes todas a minha é comigo próprio, sou eu que sinto isto, ou sou eu que senti isto alguns no meu casamento. Mas que agora, com esta crise económica e com as coisas a mudarem o paradigma em termos financeiros, que eu acredito que se calhar essa parte, todo esse paradigma de mostrar aos outros daquilo que temos, se calhar vai mudar um pouco, porque as pessoas não vão sentir tantas necessidades disso, não é? Vão sentir necessidade mais de estarem em conjunto, de estarem em contacto, de usufruírem mais desse espaço, sabes? Era um bocadinho essa mudança que eu estava a falar. E eu acho que isso é inevitável, não é? Aqui há uns tempos falava com uns amigos sobre isso, sobre a próxima revolução, e ainda não se falava nada de vírus, nem nada disto, e eles estavam-me a falar da revolução do amor, e eu estava-lhes a falar da revolução do humanismo, que é, não acho que seja amor, porque já houve o amor, o flower power e o love, esses 60s todos, eu acho que agora é mesmo o virarmos cada vez mais para dentro de nós e para esta humanidade que todos temos cá dentro e que muitas vezes nem sequer lhe damos ouvidos. E nesta questão dos casamentos, em que falamos de amor e falamos de partilha e de ser humano, era um bocado isso, sabes? É viver isso. Obviamente que isto também vem de mim, da minha esperança na humanidade. Eu confesso, isto é uma coisa mesmo muito pessoal, mas eu acho, e também tenho uma experiência muito curiosa para partilhar, que foi, eu tenho uma amiga que é uma noiva que é médica, e ela vai fazer um casamento mesmo alternativo, num sítio mesmo alternativo, que eu não posso divulgar ainda, e ela na altura que decidiu fazer o casamento, ela vai casar na igreja e depois vai fazer a festa neste sítio alternativo. E a preocupação dela na altura, quando nós fomos ver o espaço, foi como é que vai ser a minha mãe, como é que vai ser o meu pai, como é que vai ser os meus amigos neste tipo de espaço, como é que eles se vão adequar a isto, e com um tipo de casamento tão diferente, de festa tão diferente. E eu, pá, na minha ingenuidade pura e doce, virei para ela e disse: mas isso não interessa nada, a forma como te apresentas, o que interessa é as pessoas estarem juntas. E o que aconteceu? Ela é médica, e o que aconteceu? O casamento em princípio não vai ser alterado, porque é em setembro as coisas estão mais ou menos controladas, e ela não alterou isso, mas esteve a falar comigo na terça-feira passada, porque eu queria lhes perguntar como é que está a situação, o que é que achas relativamente ao casamento, e ela só me disse assim: Kátia, se eu já tinha dúvidas, eu fiquei sem dúvidas nenhumas, eu quero fazer este casamento. E tu nem imaginas, os meus amigos que andámos aqui meses e meses a adiar para estarmos juntos, porque não tínhamos tempo, porque não sei o quê, agora as pessoas só querem estar juntas, só querem partilhar, só queremos beber um copo ao pôr do sol. Não queremos saber de mais nada, portanto eu já nem estou ralada se as pessoas vão gostar, se não vão gostar, se é diferente, se não é. Eu neste momento a única coisa que quero é que nós estejamos todos juntos e que partilhemos aquele momento que eu acho que vai ser bom e vai ser muito ao nosso estilo, percebes? E é este sentimento e esta dinâmica humanista que eu acho que vai mudar um bocadinho nas pessoas, não é? Sim. Não importa a forma, não importa aonde, não importa. Queremos estar juntos, queremos viver, queremos partilhar aquele momento de uma forma mesmo autêntica, não é? Vamos agora a este tema da autenticidade, do que é ser autêntico, do que é, como tu estavas a dizer ainda há bocado, é o viver em verdade, não é? É verdade. Mas sabes que para mim, estavas a falar de revolução humanística e revolução de amor. Eu acho que elas estão as duas interligadas, não é? Então, claro que sim, claro que sim. Como é que tu vais ser mais humano se não for por amor? Não é? O que é que tu vais fazer pelo outro de humano que não seja por amor? Não é? De estar numa vibração dessas para fazer algo pelo outro. E isso é indissociável, é impossível ser humano sem teres um ato de amor. Olha, mas isso é espetacular. Eu acho que, e espero mesmo que isso aconteça,
que as pessoas possam ver depois desta pandemia o que realmente importa, sabes? E celebrarem com quem realmente importa e deixarem-se de show-offs e de coisas que não interessam para nada. Claro que aqui depois há a identidade de cada um, não é? Há pessoas mais extrovertidas ou mais Claro. extravagantes que outras e tudo certo. Mas se calhar vai sair esse peso. Exatamente. É que eu acho que isso é um peso mesmo muito forte, não é? Socialmente, Nós todos vivemos isso, não é? Até nos nossos trabalhos, não é? Em comparação, ai, deixa eu ver o que é que o outro fez, não é? E o outro fez uma cena espetacular e tu, ai, o que é que eu vou fazer a seguir para ser melhor que o outro? Não é? E esse peso está em toda a gente. E é muito fixe o facto disto ter vindo, pá, eu vejo coisas muito positivas nesta pandemia, também eu. vejo coisas ótimas. Mas partilha lá, o que é que tu gostas, o que é que estás a gostar mais? Qual é a tua. Opa, eu acho que é fixe o estar em casa, não é? Ah, e tipo, Nós também poderes. somos caranguejos, não é? Os caranguejos adoram estar em casa. Exato, isso aí também, pronto. Lá está, eu estou a falar para mim, para mim. Sei lá, o não ter. Não andar a correr, sabes? Não andar a correr porque eu estou atrasada para ir fazer aula de yoga e sair da aula de yoga e depois vou não sei para onde, tenho de ir, tenho uma reunião ou tenho uma visita e depois tenho de ir para casa porque tenho que fazer o almoço. Não há nada disso. Portanto, isso é espetacular. Coisas boas que me está a trazer também. Ou seja, esse stress do tempo, o facto de eu estar a sentir saudades da minha família, por exemplo, que é uma coisa que eu não sentia, até porque nós vivemos todos muito próximos uns dos outros, portanto, nós estávamos juntos, muito ou pouco, sentíamos que estávamos sempre perto, e agora nem esse perto chega, sabes? O perto já é longe na mesma, e eles moram aqui a 2 minutos de carro. E foi giro porque no domingo passei à porta da minha mãe e via e desfiz-me em lágrimas, porque estava mesmo com saudades, sabes, daquele abraço. E pronto, este tempo vem-nos mostrar isso. Eu acho que ele também vem mostrar o que está a mais, não é? Esses pesos que estão a mais, só que vai ser preciso coragem para os tirar. Sei lá, só de estar aqui a fazer isto para mim já é uma cena espetacular. Pode não parecer, porque até falo assim normalmente, mas os meus processos de autossabotagem estão aqui. E, portanto, às vezes nós queremos muito tirar estes pesos, mas não sabemos como. É um desafio, não é? É um desafio muito, muito, muito grande. Coisas positivas também que vai trazer o sentido de união, a cena da humanidade, a cena do amor, o facto de toda a gente se pedir ajuda uns aos outros. Isso é uma coisa que nos ensinaram quase a não fazer, não é? Tu és capaz, sozinha, tu não precisas de ninguém, não é? Quase como se o pedir ajuda fosse vergonhoso, não é? Fosse fazer de ti algo inferior, quando não é isso que se pretende, não é? Porque nós juntos somos mais fortes. Portanto, isto também vai trazer um bocado isso, O esse espírito sentido. mais de comunidade, não é? Sim, sim. E a crise económica acho eu, vai trazer muito isso. Não é? A cena da partilha, sei lá, o meu pai tem um campo, ele faz agricultura. Então todos os anos ele reclama, fogo, vocês não comem tudo o que eu cultivo, vou ter de deitar fora, vou não sei o quê. Portanto, se calhar agora vai dividir mais isso com as pessoas que vivem perto dele, não é? Sei lá, acho que vai promover, já está a promover valores muito bons. Claro que este início vai ser difícil e já falamos sobre isso, vai ser de muita turbulência, fricção, as pessoas estão a viver em casa com a família, não é? Durante 24 horas, coisa que não acontecia. As pessoas estão em teletrabalho e têm de cuidar dos filhos e fazer os trabalhos com os filhos e ensinar os filhos. Portanto, de repente, tu tens de ser mãe para ser, ou seja, tu em casa só és mãe, mas passas a ser o resto. Não é? Passas a ser trabalhadora, passas a ser professora, passas a ser mãe, passas a ser tudo e mais alguma coisa. E portanto, isso também é um desafio, não é? Principalmente para nós mulheres, que é ok, este tempo também é para mim, não é só para eu cuidar de quem está em casa, não é? Porque isso inevitavelmente vai sobrecarregar as mulheres, os maridos vão estar, não é? Até aqui, porque têm de aturar os filhos, que a maior parte não está habituado, não é? Normalmente os homens
é mais a cena do trabalho e tudo certo, portanto sobra tudo para as mulheres. Portanto isto vai gerar aqui tempos conturbados, mas acho que no fim a coisa vai das duas uma, ou divorciam-se, portanto isto tem duas alternativas, ou é uma taxa de divorcios muito grande no fim disto, ou uma taxa de natalidade muito grande. Acho que vão ser as duas, vão ser as duas. Vá, não sei. Mas, yeah, são tempos bem, bem, bem desafiantes. Porque sair desse papel, não é? De cuidadora, que sempre nos obrigaram, não é nos obrigaram, é incutiram de forma Está no natural. nosso inconsciente coletivo, não é? Está na nossa cultura. Exatamente. Sair desse papel agora, neste tempo, é bem, bem duro. Mas é isso que é pedido. Porque o tempo, não é? Eu vejo, por exemplo, a minha irmã. Diz que está cheio de trabalho para fazer em casa, tem 2 filhos em casa, portanto, e aquilo está a ser overwhelming para ela. Mas este tempo é mesmo para isso, não é para nós continuarmos overwhelmed, como andávamos. É para percebermos que temos de parar, pegar no tempinho todo que temos e criar tempo também para nós. Não é? Porque senão tu passas, A cuidadora dos outros, não é? tu passas de um rato numa roda para outro rato numa roda, só que uma roda era no exterior, agora a roda é no interior, ok? E temos de ter um bocado de cuidado para não cairmos nisso, da roda da vida diária, não é? Este tempo pede-nos, é o que eu sinto, para não cair nisso. Sim, Para não cair. claro. Aliás, nós estamos sempre a falar de nós, não é? Agora conecta na outra tua pergunta, e só assim é que nós vamos à autenticidade, não é? Só saindo do piloto, só saindo da roda. Portanto, é giro como Nós coisa damos tempo e espaço a nós próprias para olhar, para nos olharmos e para estarmos presentes, não é? Sim, sim, sim. E isto às vezes até parece um bocado egocêntrico, não é? Estamos sempre de o tempo para nós, o tempo para estar presentes, mas eu acho que só quando tu estás presente é que tu, lá está, te conectas com as pessoas com quem tu estás a viver, não é? Com quem tu estás, com quem tu sentes saudades. De outra forma, tu nunca te consegues conectar com eles. Não é? Tu achas que sim, ele diz uma coisa e tu, entrada 10, sai a 1000, já nem sabe o que é que ele disse, não é? E às vezes no que os outros dizem estão sinais de soluções, sinais de, sei lá, coisas que tu podes fazer ou que nunca pensaste fazer e vêm através daquela pessoa. Portanto, lá está. O que eu quero dizer com estar presente não tem nada a ver com ser egocêntrica nem egoísta. Tem sim conectada com tudo o que existe à nossa volta. Essencialmente é isso. Obrigada, querida. Isso é assim uma cena. Isto, entretanto, parou outra vez. Eu peço imensa desculpa aos nossos ouvintes, telespectadores, whatever, porque a nossa internet está sempre a falhar e estou aqui com um bocadinho de medo de como é que isto vai sair. Espero que fique o melhor possível. Temos todos que perceber que estamos aqui todos a utilizar a internet e que acaba de ser às vezes complicado ter assim a conexão. E eu e a Ana hoje estamos aqui a testar a nossa paciência relativamente a esta questão da internet e, e de estarmos aqui a partilhar estas nossas visões. Eu ouço-te bem, não tenho tido falhas. Eu tenho, Está-se vou ouvir-te a ti, de vez ok, em quando corta. ok. Mas pronto. Aninhas, então quais são assim os desejos para os próximos, eu nem vou dizer futuro, porque o futuro a gente não sabe, mas os próximos 15 dias nós sabemos que vamos estar em casa. Por isso, quais são assim os teus desejos para o futuro, para os próximos 15 dias? Desejos coletivos ou individuais? Nem sei. Eu acho que pode ser os dois, acho que temos aqui margem e tempo para falar dos dois. Hum. Não sei. Eu gostava que estes 15 dias fossem tipo uma espécie de renascimento. Individual e coletivo, não é? Seja lá o que isso significa. O que é que eu gostava que passasse por esse lado? A certeza de que nós estamos todos ligados, não é? E a certeza de que nós somos todos iguais
Não há um ser melhor ou sermos superior. E quando falo isto, falo em relação não só às pessoas, mas sim a tudo o que existe, aos animais, à natureza. Eu esta semana sempre que ia à janela ficava tipo a ver as nuvens a passar e os pássaros a voar, não é? E pensava, não se passa nada com eles, está tudo bem, não é? As aves continuam aí, as moscas, as formigas, os caracóis. Só está confinada a única espécie que tentou desequilibrar a coisa toda, não é? Tentou sobrepor-se a tudo o que existe. Eu acho que se nós todos tivéssemos um bocadinho dessa consciência, ou este aha moment, não é? Percebêssemos que estamos aqui e que temos um papel aqui, as coisas iam ser muito melhores. Íamos todos viver muito mais leves, porque não havia o peso de eu tenho de ser melhor, ou tenho de provar que sou isto, ou tenho que fazer só aquilo. Não, nós somos todos válidos, estamos todos aqui por algum motivo. E estamos todos juntos. Não sei o que te diga, é difícil isso. Não é nada, é isso que estás. Eu acho que é muito isso que estás a dizer. A cena do. Para mim, uma das coisas mais impactantes que está a acontecer neste momento, e que ontem foi assim um dia então sublime nisso, foi perceber exatamente isso, que estamos todos juntos, estamos todos no mesmo barco e que nós só vamos conseguir sair disto se nos mantivermos juntos. Porque eu tive várias situações para resolver ao longo do dia e foi isso. E neste caso específico tinha a ver com o casamento e tem a ver com todos os fornecedores, com os noivos e comigo. Portanto, tem a ver aqui com uma junção e uma conexão incrível que tem que haver entre todos, uma flexibilização também, para a coisa efetivamente resultar e estarmos todos, de certa forma, aliviados. Nem é só, eu ia dizer felizes, mas nem é só felizes, é aliviados com a carga e com o peso que todos nós sentimos ao longo destes dias. E eu acho que isso é muito importante, é mesmo muito importante. E para mim, ontem foi assim um dia muito bom nesse aspecto de tentar perceber como é que as coisas funcionam e o feedback que vinha do outro lado. Outra coisa que eu acho que também faz sentido, nesse sentido, é todas as nossas angústias, todos os nossos medos, nós também temos que os sentir, não é? Dar-lhes um bocadinho de espaço, dar-lhes voz, tentarmos perceber o que é que está ali, não é? Porque é que nós estamos a sentir aquilo? Porque todas as dores, tudo aquilo que nós sentimos tem uma mensagem. Querem sair cá para fora, estão-se a mostrar no nosso corpo para nos dizer alguma coisa. E o que é que está aqui? O que é que o nosso corpo e o que é que a nossa mente nos está a dizer. E eu acho que todo este tempo, que é o maior tesouro que nós estamos agora a vivenciar, não é? Este dom de ter tempo para fazer coisas e para estarmos mais que não só com os outros, mas connosco próprios, nos podem proporcionar aqui uma data de reflexões e de meditações muito frutíferas, não é? No fundo é isso. E eu sei que tu partilhas comigo desta minha visão, dos benefícios de uma boa meditação. Diz-me lá, aliás, tu és mais meditativa até do que eu. É verdade. Eu e a meditação temos assim uma relação de amor-ódio. Amor-ódio, se é que eu posso dizer. Porque eu sei que preciso dela, mas às vezes ando ali a protelar, sabes? Ando Yeah. ali na autossabotagem. Mas sei que depois quando me rendo a coisa flui. E a meditação é muito fixe. Olha, ultimamente eu tenho feito meditação mindfulness numa aplicação que se chama Imagine Clarity, ok? Que é do Matthew Richard, que é budista. Eu adoro o budismo. Eu desde que fui ao Nepal há 2 anos vim com uma conexão muito forte ao budismo e identifico-me bastante com as mensagens e com a forma deles verem
as coisas, principalmente através do estudo da mente, não é? Porque a meditação é basicamente isso, analisarmos a nossa mente, não propriamente parar o pensamento, mas sim, tudo bem, Kátia? Sim, sim. Sim. Mas olhar para ele, não é? E deixá-lo passar, não nos deixarmos levar por aquilo que a nossa mente nos está a dizer, porque muitas vezes, não é? Ela é medrosa, ela vive naquele eu pequenino que nos está sempre a trazer medos e inseguranças e coisas repetidas que nós já vivemos no passado. Não é? E a meditação, a mim, ajuda-me nisso, a ver, a analisar o pensamento que está a surgir e a tentar não cair nessa rede. Mas há dias muito difíceis. Pois. Muito difíceis. E eu tenho muito isso, sabes? Estou sempre a questionar, sempre a duvidar. Não é? Às vezes os sinais estão ali todos, escancarados, e eu continuo a duvidar. E a mensagem é confia e rende-te. Agora tenho lido muito isso nos últimos dias das pessoas que eu sigo, sejam do yoga, sejam do reiki, sejam do budismo, seja o que for. A palavra de ordem é rende-te. Surrender. Rende-te a Não sei acontecer. porque em inglês fica sempre bom, mas sim, Surrender. percebo-te. I surrender, yeah. E é uma mensagem muito forte, porque nós estamos habituados a não nos rendermos, não é? A vivermos com as nossas Controlar. e a querer controlar tudo, e o número de casamentos, e como fazemos isto, e como fazemos aquilo, e então agora estamos num tempo em que não controlamos absolutamente nada. Que é o Nada. estado natural, não é? O estado natural é que tu não controlas absolutamente nada. Só que lá está, vives tanto desconectada de ti, não é? Acreditas tanto nisto, nesta ilusão que nós vivemos, que achas que consegues controlar tudo. Pá, isso. E acredito que quem viva muito nisso, nesse controlo, e eu também sou uma pessoa dessas, atenção, eu sou hiper mega controladora, então quando falamos em trabalho e casamentos e styling, esquece. Eu tinha momentos em que dizia às pessoas que trabalham comigo, não, esse tea light não é aí, é aqui. Ai, que horror! 2 centímetros ao lado. Mas isto também foi um trabalho, não é? Foi uma aprendizagem. E reflete-se no trabalho, pá, reflete-se a fazer tantas coisas. Olha, num dos últimos círculos femininos que eu tive o prazer de participar, tínhamos de fazer um macramé, ok? E então o trabalho era esse, fazer um macramé e tipo, fazer, não pensar, só fazer. E então estava sempre a vir, ai, tens de ter feitinho, as artes, tu tens de ter um macramésimo, tu não podes ter falhas aí. Então fiz sempre aquelas vozes ali, não é? Tu não podes falhar, tu és perfeita, tu tens de fazer isto da melhor forma possível. Chego ao fim, olho para aquilo, tipo, acho que vou fazer outro. E começo a fazer outro. Quando começo a fazer outro, pensei, não, estás a cair exatamente nesse erro do não és suficiente ou isto não está perfeito o suficiente. Mas até nestas pequenas coisas temos de estar atentos, não é? Para não cair nestes enredos, nestas coisas que nós temos cá dentro sempre a brotar, não é? E que estão sempre aqui a minar a nossa cabeça. E depois, ok, parei, olhei para o que tinha feito e eu, está lindo, estou torto, mas está lindo. Deixa de estar aí. Mas tipo, comecei a fazer o segundo assim às escondidas, sabes? Sem as outras que vissem que eu estava a começar um segundo macramé. Mas depois quando desisti confessei, eu disse-lhes, olha, malta, só para vocês verem, quero partilhar isto convosco. Eu achei que o meu primeiro estava horrível e então estou a fazer um segundo e elas ficaram tipo, a sério, Ana? Está espetacular, deixa-te disso. Portanto, também vivo essa cena do perfeccionismo. Não é por nós sermos espirituais, e às vezes as pessoas têm essa ideia. Eu não gosto de lhes chamar espirituais, eu gosto de falar em ser mais consciente. Não propriamente espirituais, senão as pessoas pensam logo em cenas esotéricas e bruxedos e não é nada disso. Coisas simples. Mas depois há muito aquele estigma de porque tu, não é? Fazes yoga e reiki e meditas, tens de ser uma pessoa perfeita, equilibradíssima. Não, é ao contrário! Nós não somos nada disso e fazemos estas coisas para equilibrar. Nós somos todas queimadas do cérebro, por isso é que nós fazemos isto.
tá? Não fiquem a pensar que nós somos tipo, Estou bom. yeah, é isso. Não, porque eu acho que é importante isto, as pessoas perceberem que isto, tipo, nós somos pessoas reais, igual a todas as outras, não há aqui nada, estás a ver? Yeah. Mirabolante a acontecer, não há isso, é só sermos, admitirmos que somos reais, não é? Que erramos, que temos a mania que somos perfeccionistas e que controlamos, aceitar isso e deixar ir. Essencialmente isso. Porque acho que às vezes o medo das pessoas é esse, sabes? Falar nestes temas, porque ficam desconfortáveis, não é? Tipo, ai tal, ou porque eu não sei nada sobre o assunto, ou ai, o outro é que é, e não sei o quê. Não, são coisas simples. Pois, basicamente porque a experiência que eu tenho é que, para além de haver algum medo, não é? Do que é que vais descobrir se fores por ali, pelo aquele caminho, Claro. haver ali a parte da incerteza e pronto, nós somos os seres humanos, precisamos de certezas. E se calhar há pessoas como eu, que vive na incerteza muito bem, na zona de desconforto e que gosta de estar sempre constantemente a mudar e à procura de novas coisas, há outras pessoas que gostam mais de viver na certeza e tem a ver um bocado com isso, na minha opinião. Mas eu tenho um percurso muito engraçado, porque eu fui sempre uma mulher muito pragmática, muito objetiva, sempre tive uma ligação e uma curiosidade, algures, desta parte mais consciente, pronto, e nunca explorei isso. E desde há 5 anos para cá, curiosamente, quando comecei o Bad Bad Maria, tenho vindo a ter uma necessidade maior. E nestes 2 últimos anos em Portugal, tem sido incrível. Tem sido mesmo incrível porque foram aparecendo pessoas no meu caminho que só me trouxeram mais a mim e mais este meu lado de me conectar com a minha essência e com a minha consciência. E eu trago isto um bocadinho da minha experiência aos meus amigos. E eles, aos meus amigos antigos, porque os meus novos amigos são mais ligados a estas coisas. E os meus amigos antigos, eles olham para mim, tipo, dizem, mas o que é que fizeram a esta mulher? E depois Quem é quem é esta mulher? Exatamente. O que é que fizeram a esta mulher? E depois, aquilo que eu noto da parte deles é que eles gostam tanto de mim que têm uma certa curiosidade em perceber o que é que se passou aqui dentro, sabes? O que é que vai ali dentro? Porque é que ela mudou? E depois ouvem-me. Eu acho que isso é bom. No fundo, só o facto de eles quererem ouvir já é um sinal muito bom, não é? Porque imagina, numa altura, eles até podem nem prestar muita atenção ou não guardarem, mas de certeza que numa altura em que eles precisarem aquilo que tu contaste sobre a tua experiência ou sobre o teu percurso, o teu trajeto, vai despertar ali outras coisas, não é? Vai-lhes chamar a atenção para outros aspectos. É engraçado, eu e uma amiga minha chamamos isso de colocar sementes. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, mas tu, se falas assim devagarinho, puseres uma semente aqui, outra ali, a semente vai ficar lá dentro e se não for agora, daqui a uns anos a semente vai germinar e vai brotar ali flor ou... Claro. E quanto mais não seja, alargar só um bocadinho mais os horizontes no aspecto de nem todas as... Há muito mais realidades do que aquelas do que nós vivemos, não é? Há muito mais situações e mentalidades e maneiras de estar daquilo que nós vivemos e que pode efetivamente haver uma evolução e pode efetivamente haver um caminho um pouco diferente daquilo que nós fazíamos ou daquilo que eu e os meus amigos fazíamos antigamente, porque eu acho que todo este meu caminho que eu ando a fazer não é para toda a gente fazer, e tu também de certeza que achas isso. Isto é para alguns, é para as pessoas que querem, é para as pessoas que sentem necessidade de. A questão aqui é haver esse acompanhamento e haver esse respeito. Olha, é uma palavra linda, haver este respeito, haver esta abertura de tu conseguires encaixar outras realidades e outras perspectivas. E para mim isso basta-me. Agora, obviamente que eu acredito depois que isto nos ajuda e nos tira uma carga e um peso que eu trazia muito da minha história, que era a culpa, sabes? Todo este processo me tem aliviado muito a questão da culpa, a questão da competitividade, do ser perfeccionista. Eu passei exatamente agora, olha, ontem e hoje,
porque saiu ontem o vídeo de Branco Prata e ele não está perfeito. E eu não tenho competências a nível de vídeo para ir corrigir o que não está perfeito, percebes? E isso a mim faz-me pensar assim, então, mas eu faço ou não faço? Percebes? A questão é, está bem, mas é que se eu não fizer, mesmo que não esteja perfeito, se eu não fizer, mais ninguém vai fazer, percebes? A questão é que ninguém está a fazer. Pá, portanto, olha, deixa ir, é esse surrender, é tão bom ouvir isso, que é, deixa ir, olha, ao menos está feito, olha, a pessoa que não quer ver o vídeo vai ver o podcast, pronto, que está perfeito, o som está perfeito, percebes? É isto, mas isto viver em confronto comigo própria, ultimamente tem sido muito melhor, tem sido muito mais leve, eu consigo perceber e consigo viver comigo muito, de uma forma muito mais apaziguadora, muito mais em paz. Eu durante muitos anos quis paz de espírito, eu lembro-me mesmo quando era professora, eu andava sempre em luta constante comigo própria, era uma luta muito inglória, estava sempre, sabes, porque tu quando és professor e trabalhas com crianças, tu tens de ter uma compaixão, tens de ter uma bondade, tens de ter todos esses recursos que eu não conseguia aceder naquela altura, porque estava emocionalmente ferida, porque tinha muitos problemas, porque estava longe da família, a viver em Macau, ou a viver em Angola. Pá, e a verdade é que a partir do momento em que eu comecei a fazer este caminho, mudei radicalmente nessa minha postura de estar constantemente em guerra, sabes? Parece que me apaziguei mais comigo própria e com aquilo que eu sou e aceitar. Eu acho que uma palavra para mim de 2020 é aceitar, pá, há coisas que tu não vais mudar e que eu não vou conseguir mudar, portanto aceita, é o que é, pá, e ter mais compaixão, ter mais amor, dar mais amor a essas partes que efetivamente não são perfeitas, mas que é o lado de sombra, não é? Nós também já falámos sobre isto. Todos temos um lado de luz e um lado de sombra. E dar um bocadinho mais de amor ao lado de sombra, não é? De sol ao lado de sombra, dar-lhe um bocadinho mais de compaixão. E eu acho que isso é, sem dúvida, um grande passo nesta descoberta da consciência. Sim. Para mim tem sido muito importante rodear-me de pessoas que têm isso que tu estavas a falar, uma experiência diferente, uma vibração diferente, um pensamento diferente, um modo de vida diferente, não é? Porque isso no fundo inspira-nos. Eu não quero com isto desvalorizar ou descredibilizar as pessoas com quem nós crescemos sempre ao longo da vida, mas lá está, é importante às vezes irmos a outros lados beber para depois também poder plantar nas pessoas que nós conhecemos, não é? Porque as pessoas que nós conhecemos dão-nos aquilo que nós precisamos até um certo ponto, depois se tu queres ir mais tens de ir por ti. E eu sinto também que este caminho, esta busca, o conhecer outras pessoas, conectar-me com realidades diferentes que mudam a minha realidade e depois que eu posso pegar nisso e mudar também um bocadinho a realidade das pessoas que sempre estiveram comigo, não é? Mas é muito normal isso de nós nos debatermos das sombras. O autoconhecimento é um caminho muito duro, sabes? É duro porque eu falo por mim, perco-me muitas vezes, não é? Mas depois lembro-me daquela frase do para te encontrares tens de te perder, portanto faz parte do caminho, aceita equilibrada, aceita que estás perdida, não é? Mas para te encontrares, para te equilibrares, tens de perder. Portanto, neste tempo estamos todos a perder-nos e a encontrar-nos e a perder-nos e a encontrar-nos. E isso do lado de sombra também é muito importante e é muito difícil. Para mim é muito difícil olhar para o lado negro, sabes, e aceitá-lo. Porque no fundo ele não tem que ser negro, não é? No fundo foram coisas que nós fomos reprimindo, não é? Que nos ensinaram, não respondas aos outros, não é? Tens de ser boazinha, não é? Tu vais reprimindo isso em ti, não é? A tua frontalidade, a tua ação, a tua espontaneidade, não é? E depois chegamos a esta altura e eu falo por mim, atenção, não é uma cena geral, e vês que és passiva, não é? E não gostas disso, queres ser mais ativa, só que por outro lado eu começo com estas cenas dentro de mim, que é, ok, tenho que ser mais ativa, mas não posso ser mal educada,
não é? Tenho de respeitar, mas por outro lado tenho de fazer com que as pessoas ouçam a minha voz, mas não podes ferir os sentimentos dos outros. Então andas aqui num bem, 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 bem. Pronto, então nem meditas, vais meditar. Ok? Pões os fonezinhos e ouves o Alan Wallace, ali, mindfulness. Mas é isto. E eu gosto de falar disto com exemplos práticos, sabes? Coisas assim reais que as pessoas conseguem perceber. Porque às vezes vemos pessoas desta área a falar e ficamos tipo, ué, o que é que ela está ali a dizer? Yeah. Ficas ali tipo, não consigo, não estou a perceber, chau, é mesmo iluminada. Não, isto é a cena mais simples do dia a dia, estás a ver? Yeah. Porque a aprendizagem, eu cada vez mais tenho a certeza disso. A aprendizagem chega nas coisas do dia a dia. Nas cenas mais simples e nas pessoas mais inusitadas, às vezes. Sempre, sempre, sempre. Às vezes estamos à espera, daí vou fazer uma meditação, vai ver um insight. Não vem nada. Só naquela Yeah. conversa que tens com a tua irmã é que, ei, pois é! Estás a ver? Yeah. Mas é uma merda, que metes a expectativa na meditação, vais fazer meditação e dizes, isto de meditar, isto não dá nada, isto não é para mim. Isto não é para mim. E não há insights e ver coisas. Não, não sei nada, nada. Yeah, lá está. E depois tem É a outra, é viver sem expectativa. Acho que é isso que uma das maiores aprendizagens também que estamos a fazer agora, não achas? Yes, vive essa expectativa. Porque ninguém sabe como é que a coisa vai fluir. Ninguém tem noção de exatamente como é que as coisas. E é esta, eu acho que é esta imprevisibilidade que para mim é espetacular e eu estou a adorar, não é? E tu também, provavelmente. Yeah. Mas que as pessoas elas vivem completamente aterradas por não conseguirem fazer planos, não conseguirem perceber como é que vai ficar o trabalho, como é que vai ficar a escola dos filhos, como é que vai. É que não conseguem perceber. E isso, Claro. ou então, há outra é a secção de pessoas que já sabem o que é que vai acontecer. É toda a gente. E eu acho isso incrível. Mas é tão bom, a sério. É tão bom ver esta diversidade e esta variedade, não é? Sim. O medo, lá está, manifesta-se de muitas formas, não é? No outro dia ouvia um podcast que falava sobre a cena do papel higiênico, não é? Que tem sido muito criticada e muito julgada, as pessoas terem ido ao supermercado ao arruar um papel higiênico todo para casa. Mas isso é só uma maneira, é só a forma como elas manifestam aquele medo, não é? O medo da insegurança, o medo de tudo, de não saber nada, não é? E de não poder esperar nada, e de não poder ter expectativa. Se calhar em nós manifesta-se em, ok, vou fazer meditação como não houvesse amanhã, não é? Para me equilibrar, e elas refletem-se em comprar papel higiênico, não é? Ou fazer treinos durante o dia todo, não é? Online, live com o PT. Tipo, man, é difícil, depois, por isso é que não dá para julgar, não é? Não dá, não dá. O não julgamento é muito importante. É cada um Não. vivermos a vida à nossa maneira e tentarmos ao máximo desligar esse botão, que é muito difícil também. Mas e vivermos a vida. E olha, neste caso, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, é verdade. E a cena é que nós fomos programados para isso. Há bocado estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar do viver com culpa, não é? E nós fomos programados para isso, não é? Porque nós nascemos e somos uma tela em branco, não é? Tudo o que somos até o dia de hoje começou por ser inputs, não é? Dos pais, dos professores, de todo aquele meio que nos rodeava. Não é? Então a nossa tela foi sendo pintada com os medos deles, com as inseguranças deles, com as culpas deles, com tudo aquilo que eles achavam que era o melhor. E depois cria-se as pessoas que nós somos agora, não é? E o autoconhecimento é fixe por isso, porque permite-te ir lá atrás, não é? Olhares para ti e veres o que é que tu trouxeste daí que é bom. E eu não gosto de dizer o que é mau, porque não há mau, não é? Porque o mal, entre aspas, existiu para que eu chegasse até aqui hoje e pudesse olhar para ele. Portanto, foi um mal necessário. E possas também perdoar isso para trás, possas olhar para trás e perceber que as pessoas fizeram o melhor que sabiam, não é? Com os recursos que tinham disponíveis. Não é?
E aí também percebes que tu também não tens culpa, porque tu nasceste inocente, não é? E tudo que é como se fôssemos uma cassete, sabes? De vídeo a repetir, ou de voz, a repetir tudo aquilo que nos ensinaram. Não é? E tu e eu, a fazer este caminho, decidimos parar, pegar nessa cassete, apagar o que não queremos e colocar coisas novas. Sim. Que no fundo, resume-se às vezes, isto depois está tudo ligado, é só escolhermos a forma como queremos dizer. Olhar para o problema e não para a solução, não é? Dar espaço para ver outra solução. Portanto, quando tu olhas para o Para acabar aqui a nossa conversa, podíamos deixar aqui 2 ou 3 perguntas, não é? E eu acho que as perguntas são maravilhosas porque têm aquele poder de nos deixar a pensar, não é? E eu ontem fazia uma pergunta à Sofia e ao André, que hoje também te posso fazer a ti e depois podemos então terminar com as perguntas que eu estava a pensar, que é qual foi, quando e qual foi a última vez que fizeste uma coisa pela primeira vez? Olha, quando saltei de parapente no Nepal. Foi a primeira e Desculpa lá, não acredito, foi a última coisa que fizeste pela primeira, isso foi há 2 anos, Ana. certo. Então, há pouco tempo que fizeste uma coisa pela primeira vez na vida que nunca tinhas feito. Repete a pergunta, Kátia. Quando e Sim. qual foi a coisa que tu fizeste pela primeira vez Certo? há pouco tempo? Pela primeira vez há pouco tempo. Que nunca tinhas feito antes. Uma pessoa tão disruptiva como tu. Calma, estou a pensar, isso obriga a pensar. Eu rapei o cabelo. Mas não precisa de ser nada tão radical, pode ser uma coisa mais simples. Eu não, estou a pensar. Acupuntura, por exemplo. Olha, aí está. Olha, fiz uma leitura da aura há pouco tempo também. Nunca tinha feito acupuntura, fiz. Isto dos Olha, círculos também é recente. Fazer círculos femininos, fazer macramé, isso é tudo muito, 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 muito recente. E nunca olha, tinha. e qual foi a sensação agora mais da apucultura, da apuncultura, qual foi a sensação que tiveste? Gostaste? Bem, a acupuntura é como abrir portas para dentro de nós mesmos, não é? Olha, é a melhor forma que eu tenho de te resumir a minha experiência com a acupuntura. Portanto, a acupuntura começou com os sintomas que eu tinha intestinais, que ainda não estavam a 100% resolvidos, e depois foi um mergulhar. Repete. Então, estava a dizer que eu fui à acupuntura, primeira vez, para tratar de arrumar de vez com os meus sintomas intestinais. Eu ia dizer emocionais, estás a ver? A boca a abrir para a verdade. Porquê? Porque, pronto, tinha arranjado estratégias para diminuir aqui as crises e tal, mas nunca estava a 100%. E eu pensei, se calhar a acupuntura era fixe. E então o que é que começou a acontecer? Eu deixei de ter crises intestinais e só as tinha na lua cheia. Foi muito giro. Portanto, isto foi um processo muito engraçado, porque eu comecei a ter dores abdominais, não é? Intestinais, e então isso fez-me repensar tudo a minha alimentação. Portanto, foi nessa altura que eu comecei a deixar de comer carne, a deixar de comer peixe, laticínios e tudo mais, e melhorei imenso, 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 imenso. Digamos que fiquei a 70%, ok? Depois descobri o Reiki, entrei para o Reiki, portanto fiz os níveis todos de Reiki, sou mestre de Reiki, e então consegui andar mais um bocadinho, portanto fiquei ali nos 85%, ok? Andava top. E chegou uma altura que eu pensei que andava nos 100%, porque eu deixei de ter crise e eu, uau, brutal! Isto em 2018. Portanto, em 2019 começo a ter crises outra vez. Só que só vinham na lua cheia.
E eu comecei a apontar num caderninho quando elas vinham e, tipo, ao fim de 5 ou 6 ciclos, eu, uou, isto vem sempre na lua cheia, que brutal! Pronto, então depois quando entrei para a acupuntura, quando decidi experimentar a acupuntura, o meu objetivo era esse, eliminar as crises que eu tinha na lua cheia. E houve uma coisa que ele me disse muito, muito interessante na primeira consulta que nós tivemos, que foi só conversar. E eu disse-lhe, olha, eu quando mudei a minha alimentação, tive melhoras excepcionais, fiquei mesmo muito, muito bem. Só que agora não percebo o porquê disto estar a voltar pontualmente. E ele diz-me assim, mudar a alimentação é espetacular, é uma das melhores coisas que nós podemos fazer por nós. Mas não nos podemos esquecer que temos de mudar o mindset. E eu fiquei tipo, ok. Acho que podemos acabar aqui o nosso vídeo. Então, lá quando tu quiseres. Portanto, façam as mudanças todas que quiserem na vossa vida, cuidem de vocês, mas lembrem-se que cuidar do corpo é bom, é fixe, ficamos musculados, magros, fitos, mas há que cuidar da mente e mudar o mindset, porque senão tudo o que nós estamos a trabalhar agora no corpo, não é? Vai voltar. Nem mais. Aninhas. Olha, e aquelas perguntas que a gente podia deixar aqui para as pessoas pensarem um bocadinho nelas? Eu posso eu é que tenho aqui a primeira e tu deixas as duas últimas, vamos às 3. Depois está a ser um desafio do caraças. Eu gosto de desafios. Então, a primeira pergunta é, tendo em conta que agora já toda a gente tem muito tempo, não é? Mas que ainda vai ter mais tempo, e tendo em conta que este podcast e este vídeo também é muito especial porque estão aqui duas pessoas muito especiais, eu gostava de perguntar às pessoas, se tu tivesses todo o tempo do mundo, o que é que farias? E porquê é que não estás já a fazer? Acho que são duas perguntas numa só, não é? Só para as pessoas ficarem a pensar um bocadinho nisto. E tu, Aninhas? Partilha duas perguntas. Isso é difícil, partilhar duas perguntas. É difícil porque eu depois começo aqui nos meus debates, que é, ok, não quero comentar lento, deixa fluir, e depois o mental vem dizer um monte de coisas. Então, fica difícil que essas perguntas venham. Olha, se calhar a pergunta que eu gostava de deixar às pessoas é como é que elas gostavam que fosse a vida delas depois desta pandemia? Pergunta. Que transformações é que elas queriam, gostavam de ver na vida delas? Nunca esquecendo que para mudar o exterior temos de começar pela nossa mudança, ok? A pergunta não é para colocar nos outros a responsabilidade de mudar. Exato. Portanto, essa seria uma pergunta. E depois a segunda pergunta pode ser, se calhar, relacionado com o consumismo, não é? O que é que podes mudar na tua vida, na forma como tu gastas a energia do dinheiro, por exemplo, para beneficiar o planeta, não é? Acho que é uma pergunta que deixa a pensar. Aninhas, a sério, obrigada. Obrigada, Namastê. Eu não sou muito Namastês, mas pá, agora isto para mim é tailandês, sabes? É aquela cena do tailandês do obrigada, a sério, muito obrigada. Não só por este bocadinho que tivemos aqui as duas juntas, mas por todo este caminho que temos feito as duas e que de certeza que vamos palmilhar aí muito. E que vamos fazer aí coisas muito giras. Obrigada e olha, uma boa pandemia para ti, para vocês neste caso. Beijinhos ao Francisco. Agradecer também pelo convite e por este processo que estamos a viver. Portanto, quero-te agradecer por me teres desafiado, porque é importante para mim que os desafios venham. E foi mesmo importante estar aqui agora a partilhar isto contigo. E estou muito grata pelo teu tempo e pá, espero que as pessoas ouçam, se gostarem digam que gostaram, se não gostarem calem-se e estamos aí na pandemia. Exatamente, beijinho querida. Beijinho grande. Beijinho. Também.